Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse não é um tema que eu ia comentar aqui no canal, porém, eu vi que o Lusterfix ele fez um vídeo falando sobre isso, e eu vi que esse canal Eu Odeio Dublar fez um vídeo há um dia atrás falando que ele tomou um strike do Luster, coisa do tipo, né? E ele colocou aqui uma print desse strike. Eu achei interessante pra gente comentar algumas coisas, né? Ele inclusive explica aqui no vídeo dele que ele fez um vídeo criticando, né, a animação que o Luster fez e tal, e que por causa disso ele teria tomado esse strike, né? Então eu vi que muita gente não sabe como funcionam os strikes do YouTube e inclusive também tá rolando muito fake news. O próprio Luster fez um vídeo se explicando e eu achei que foi um péssimo vídeo de explicação. Eu acho que ele tá metendo louco demais, de verdade. Eu acho que assim, tá absurdo. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando pra vocês como funciona essa questão dos strikes e porque eu acredito que o Luster tá mentindo na cara dura, né? Então vamos lá. Nesse vídeo que o Luster fez, basicamente ele tá falando, né, que tipo, ele não deu esses strikes diretamente. Então, aqui você tá vendo uma imagem, né, de um strike que foi dado dentro do YouTube. E ele tá falando que ele não deu esse strike. Quem foi que deu o strike então? Seria, entre aspas, o governo norte-americano, porque ele supostamente seria um cidadão norte-americano e ele teria registrado o desenho dele, as coisas dele lá no governo norte-americano, entende? Então, ele não seria responsável por dar esses strikes, quem estaria sendo responsável seria o governo. Assim, eu acho que esse argumento do Luster pra dizer que ele não tem culpa desses strikes que ele tá dando nesses canais pequenos, cai por terra por dois motivos. O primeiro é que ele só dá strike em canal pequeno. Canal grande que fez react desses vídeos não tomou strike. Então, se for pro governo dar strike, por que o governo vai dar strike no Joãozinho, que tem 1000 inscritos, e não no Ramsés, por exemplo, que tem 100 e poucos mil, ou na Carry, que também tem mais de 100 mil inscritos? Por quê? Não faz sentido, na minha visão, o governo tá sendo muito ineficiente, né? Mas, sinceramente, o governo ele não dá strikes no YouTube, tá? Eu já vou dando esse spoiler aqui pra vocês, que isso é uma mentira. O governo não dá strike dentro do sistema do YouTube, independente, né, de você ter registrado marca ou não com aquele conteúdo que você tá criando. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque, assim, o governo é uma coisa, é estatal, e o YouTube é uma empresa privada, os dois eles não trabalham juntos. Então quer dizer que se você registra uma marca lá no governo, não necessariamente, automaticamente, essa marca é registrada dentro do YouTube e aí vai ser derrubada automaticamente. E você pode, por exemplo, fazer, que nem muitos criadores já fizeram, né, de pegar e registrar o Guimê, aquele cara lá, o amigo do Abelha. O amigo do Abelha, ele fez isso, basicamente. O que que ele fez? Ele pegou e registrou uma marca que ele não tinha registrado no governo. Ele criou lá aquele Decrias dele lá e registrou isso dentro do YouTube. E o YouTube não pede nenhuma documentação para comprovar. Então ele conseguiu dar strike nos canais que estavam falando dele e falando das músicas dele, porque ele tinha registrado essa marca dentro do YouTube. Mas isso não existia registro perante o governo formalmente, entende? Assim como tem muitas coisas que são registradas através do governo, que tem direito autoral, mas que você não tem registro dentro do YouTube. E é por isso, por exemplo, que você tem o Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris é obviamente um bagulho que é registrado, é uma marca registrada de uma empresa dos Estados Unidos. E essa empresa tem todos os direitos de pegar e utilizar e vender essas imagens. Porém, essa empresa ela não vai atrás dos direitos caso você esteja reutilizando. Então, o fato de ter muito Todo Mundo Odeia o Chris aqui no YouTube sendo passado em loop por vários canais, é justamente porque a empresa ela não vai atrás, mas isso está registrado sim, lá no governo dos Estados Unidos. A empresa só não registrou no YouTube, ou só não teve interesse de buscar. As pessoas tendem a pensar que porque a empresa não dá strike, isso automaticamente se torna domínio público, mas não é domínio público. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que tem os atores que foram pagos para fazer essa série, que venderam as suas imagens e que estão nas mãos de algum detentor de direito autoral que até o momento não se preocupou em tirar isso do YouTube. Pode ser que em algum momento do futuro essa empresa se preocupe, até porque tá saindo um desenho do Todo Mundo Odeia o Chris agora, mas é uma série que meio que é flopada e ninguém liga de correr atrás, assim como músicas em geral. Por exemplo, tem várias músicas de jogos de videogame que as pessoas cansam de usar, principalmente as da Nintendo, do Mario e tal, elas cansam de usar, ou do Sonic. Essas músicas, elas não são de domínio público, elas são músicas do Sonic e do Mario. Se você fizer um jogo com uma música da Nintendo e vender esse jogo, você acha que a Nintendo não vai te dar 72 processos na sua cara?
Mas se você fizer vídeos no YouTube, a Nintendo não vai te mandar 72 processos. A Nintendo já fez isso no passado, né? Mas hoje em dia ela não faz mais, ela não enche o saco do criador de conteúdo que utiliza os direitos autorais dela. Então ela meio que, entre aspas, libera para todo mundo poder reutilizar nesse sentido. Mas se você pegar e tentar vender, ou fazer uma música parecida, ou fazer um jogo que use uma música ou alguma imagem do Mario, pode ter certeza absoluta que a Nintendo vai te processar. Então isso não está registrado no YouTube, mas está registrado no governo. Então quando o Luster fala que ele não deu os strikes, que a coisa que ele fez foi chegar no governo e registrar a marca dele, mesmo sendo menor de idade, ele tá mentindo, porque o governo é uma coisa, o YouTube é outra. Então ele não pegou e deu esses strikes no automático. E outra coisa, por que cai esse argumento dele de ele não tem culpa? Porque a partir do momento que você pegou e registrou um bagulho que supostamente poderia dar strike, você é responsável por esses strikes, né? Pelo amor de Deus. Onde já se viu. É tipo eu pegar e registro aqui, todo mundo que usa meu rosto vai tomar strike automático do YouTube, entendeu? E aí eu falo que eu não tenho culpa desses strikes, sendo que fui eu que fui lá e apertei o botão pra dar os strikes, entendeu? Então você é responsável sim. Ele fez um vídeo de 13 minutos lá tentando tirar um pouco dele da reta, mas a gente vai mais fundo aqui, porque tem outras coisas. Aqui, esse é um dos strikes que ele deu, mais recente. Então sim, ele já tava dando strike há 2 meses atrás e ele continua dando strike nesses canais menores. Esse strike foi recente, ele cortou ali os dados porque tem os dados pessoais do Luster aí colocados. E aí eu falo pra você, se o governo fosse dar um strike num conteúdo que foi reutilizado dentro da plataforma, o governo daria strike através de algum detentor de direito autoral, né? Você não veria os dados pessoais ali do Luster falando, ó, foi esse cara. Quando você dá um strike, vai uma mensagem pra pessoa que tomou strike, escrito assim, essa pessoa, no caso pode ser eu te dando strike, aí o Dark, ó, do canal tal, e-mail tal, contato tal, telefone tal, te deu um strike. E ele te deu um strike porque você estaria utilizando tal coisa. O que você quer fazer? Aceitar esse strike, entrar em contato com o Dark ou mandar uma contra-notificação perante o próprio YouTube. Se você clica aqui em enviar contra-notificação, aí o YouTube vai pedir os documentos pro Luster. Se o Luster não tiver esses documentos comprovando que realmente ele fez esses registros que ele tá dizendo que ele fez, aí esse strike cai por terra. E se o próprio YouTube vê esse strike e fala que não é o suficiente para pegar e justificar, então ele passa os contatos um dos outros pros dois e fala, se virem na justiça, entendeu? Então o YouTube, ele criou um sistema automático, esse sistema é revisado por partes humanas, mas na maior parte das vezes a única coisa que esse sistema faz é dar strikes por cima, e se você pedir uma reivindicação e o cara não tiver documentação que justifique isso, aí esse strike cai, ou o YouTube manda uma notificação para esse cara passando os dados dele para que esses processos entrem adiante. Foi uma coisa que aconteceu comigo algum tempo atrás, até fiz um vídeo aqui sobre o Ricardo Rente. Eu tinha feito um vídeo sobre o Ricardo Rente, ele tentou dar strike no meu canal. Assim como ele tentou dar strike em vários canais pequenos naquela época, por causa de uma fala que ele teve em relação àquele filme, né, do The Rock lá, que é o Adão Negro, onde ele falava que era estranho lá ter um bilionário negro, coisa do tipo, né? Então tudo isso viralizou pra caramba naquela época, ele começou a dar strike dos canais que falavam sobre isso. Ele tentou dar strike no meu canal, o YouTube analisou o pedido dele e achou que não era procedente, porque eu usei o Fair Use. Então o YouTube me mandou uma mensagem do Ricardo Rente, onde explicava tudo, onde ele explicava por que eu deveria tomar strike, e embaixo o telefone e os dados dele para que eu entrasse em contato com ele, ou que ele entrasse em contato com o advogado para resolver esse problema judicialmente. Que no final das contas não teria como ser resolvido judicialmente, porque no Brasil não existe uma lei, né, que pega e puna alguma pessoa por causa disso, entende? Então ele acabou desistindo, o próprio YouTube não fez nada, mas eu acabei recebendo as mensagens dele. Então nesse caso especificamente, se o YouTube pega e vê o strike que o Luster tentou dar e acha não procedente, aí ele manda os dados pro cara que foi strikeado e aí coloca os dois em contato para que aconteça alguma coisa aliás, alguma coisa extrajudicial, porque o YouTube não se responsabiliza judicialmente por você, tá? Então, entenda uma coisa, quem dá strike no YouTube não é o YouTube, quem dá o strike é a pessoa que vai lá, ou os detentores dos direitos autorais que vão lá e pegam e dão strikes nos canais, porque tem um conteúdo que está sendo reutilizado, coisa do tipo. Para você ficar livre de strikes no YouTube, use conteúdos de no máximo 15 segundos, tá? Recomendação que eu daria pra você seria essa especificamente. Eu peguei e tirei alguns prints aqui. Esse primeiro print é sobre uma
polêmica que aconteceu com o Lustre, foi a primeira polêmica que aconteceu, na verdade, onde ele fez esse vídeo aqui e teve o outro que fez o vídeo embaixo, né? Esse vídeo aqui teria sido feito anterior e aí o Lustre teria se inspirado muito no conteúdo para fazer o vídeo dele, certo? E aí ele teria tomado esse exposed e aí a resposta que ele deu para isso foi basicamente dar um strike nesse canal. E aqui, o strike que o cara recebeu, ó, é interessante, porque aqui tem os dados, ó, tipo, mostra aqui, conteúdo, mídia protegido por direito autoral, uso devido, sem devido de permissão. E no caso, o que deu strike nele foi a thumbnail, pra você ter ideia. Então o Lustre, ele não deu strike pelo vídeo, porque se você for parar pra pensar, às vezes o criador tá atrás dessas coisas de fair use, coisas do tipo. Mas se você pega e usa a imagem do Lustre ou alguma coisa do tipo, ele pode pegar e reclamar os direitos dessa imagem perante o YouTube e dar um strike. Então muita gente que usou imagens dele nas thumbnails podem tomar strikes, porque foi esse o caso desse cara aqui, que acabou tomando strike, não por causa do conteúdo, das opiniões que estavam dentro do vídeo, mas por causa da thumbnail que ele acabou utilizando. E aqui você tem os contatos, né, do Lustre, que dá a entender que foi realmente o Lustre que pegou e deu esses strikes, não foi outra pessoa que deu strike, foi o próprio Lustre que chegou lá, clicou, colocou os e-mails deles, cadastrou tudo e deu strike. Não foi o governo, senão teria aparecido o governo, o nome de uma network do governo, alguma coisa assim. Esse daqui foi outro strike que o Lustre acabou dando, mais uma vez, né, tipo, é o mesmo na verdade, não é? Eu não sei se é o mesmo, mas aqui você vê, né, tipo, mesma coisa. E uma coisa importante nesse strike que aconteceu aqui é assim, ó, ele tá, pra você ver como ele tá mentindo, ele tá falando que tá registrado perante o governo e que o governo que estaria dando esses strikes. Aqui você tem os dados dele para dar strike e aqui embaixo, ó, Universal Pictures. Então quer dizer que ele cadastrou dentro do YouTube como sendo detentor de direito de coisas da Universal. Ou seja, aquele strike do triângulo que a gente viu não é um strike por causa dele ter mostrado as imagens do Lustre, mas talvez porque ele utilizou imagens de desenhos da Universal. Esses strikes são facilmente tirados, porque você vai lá e faz uma contra-notificação, e aí quando for pedir, você acha que o Lustre ele vai ter algum tipo de coisa mostrando que ele, entendeu? Que ele é dono do... que ele é dono dos bagulhos da Universal? Óbvio que não. Então ele perde esses strikes por causa disso também. Então mostra que, sim, ele fez na maldade. Ele fez na maldade mesmo, ele não fez de brincadeira, chegou lá. Não sei se eu acredito nesse papo aí de cidadão americano, sinceramente. Acho que ele só falou isso porque ninguém vai pesquisar e entender. Mas vamos entender um pouco melhor de como funcionam esses strikes dentro da plataforma. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que é interessante, né? Eu tomei uma restrição do governo chinês. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica na sua conta uma restrição do governo chinês. Então, veja bem, olha, eu fiz um vídeo aqui que foi um react de League of Legends. E aqui foi esse vídeo aqui que tomou claim, ó, tá vendo? E ele tomou claim, ó, de direito autoral, porque esse vídeo tá bloqueado na China, basicamente. Então, como é que aparece aqui, tá vendo, ó? Quando vai ser um governo que vai te dar um copyright, alguma coisa aqui no YouTube, ele mostra assim, ó, metadata is hidden, ou seja, está escondido. Eu posso pegar aqui, chegar aqui e tentar remover, disputar e coisas do tipo, é normal. Só que aí o YouTube vai ver lá e vai falar, pô, os caras são donos do direito, é literalmente o governo que tá dando claim nele, não vai aceitar, entendeu? Então nem adianta eu tentar pedir. E nesse caso aqui, o vídeo só não pode gerar receita, o vídeo tá liberado, você pode assistir ele, só que ele tomou claim do governo chinês porque, sei lá, não pode passar na China esse vídeo por algum motivo. Não me pergunte por quê, tá? Esse vídeo está bloqueado na China, inclusive... Tem uma parte aqui que mostra, não sei exatamente onde é que mostra que ele tá bloqueado na China. Esse vídeo está bloqueado na China, não pode passar na China. E eu tomei um copyright do governo chinês. Então eu não posso pegar e mostrar esse vídeo lá e aparece aqui como metadata hidden. Então, quando o governo vai fazer... Ele vai mostrar um bagulho muito sério, não é? Tipo, olha só, o Lucas não sei o que pegou e te deu um strike. Não é isso que vai acontecer quando o governo pegar e te dar um strike, pelo amor de Deus, né? Por outro lado, tem uma coisa interessante que pode acontecer aqui. Tem muitas empresas que são especialistas em criar regras de direito autoral dentro das redes sociais. Então, por exemplo, você vai lá e registra numa network, por exemplo. Muitas vezes a network ela é especialista nisso. Então, ela registra o seu conteúdo dentro do banco de dados do próprio YouTube e depois ela pega esse registro e começa a dar copyright claim em todo mundo que reutilizar. E algumas pessoas que não buscam esses copyrights, às vezes acabam tomando no seu próprio conteúdo, inclusive. Então, é uma coisa que pode acontecer também. Então, nesse
nesse caso aqui do Lustre, ele poderia ter dado esses strikes através de network, mas ele não usou network, ele poderia ter dado strike através do conteúdo próprio dele, que ele poderia argumentar que foi por causa que ele pegou e registrou e coisa do tipo e o governo só foi lá, mas não, ele utilizou a Universal, sem ter os direitos da Universal, obviamente, para tirar aquele vídeo do ar, e ainda falou que foi registrado, que é o governo, sendo que não tem nada a ver isso aí. Então, eu acho que deu para explicar um pouco e para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse tipo de coisa, né? Eu vou ver aqui outros vídeos aqui para vocês verem como é que fica aqui a questão da monetização. Filtrar, né? Vamos ver, monetização. Vamos botar direito autoral mesmo. Tem vários vídeos meus aqui. Então você vê aqui, ó. Tem vídeos que são parcialmente bloqueados. Ó, esse aqui também, eu acho que é bloqueado na China, se pá, hein? Vamos ver quem foi que registrou esse vídeo aqui. Esse vídeo também é bloqueado na China, também foi registrado, ó, pelo governo, tá vendo? E esse vídeo é parcialmente bloqueado. Não sei qual é o país que tá bloqueado, mas provavelmente é a China. Então, aqui, ó, esse vídeo aqui que eu fiz do Senzi. O Senzi fez um vídeo e eu reagi ao vídeo dele. Esse vídeo eu tomei copyright de network. Aqui, tá vendo? Essa é a ótima forma da gente entender isso aqui. Então, vamos lá. Conteúdo usado, uma música chamada Chip, que no caso foi o próprio vídeo do Senzi, né? O Xarope fez a edição e botou uma música de direito autoral da network lá, esqueci o nome dela, mano. Audio Epidemic Sound. A Epidemic Sound você tem que pagar para você ter acesso a Epidemic Sound, tá? E aí ele pegou e colocou. Aí aparece aqui o conteúdo, a música chip, não sei o que. E aí tá tudo certinho. Você pode ver. Onde é que mostra, clã? Tem aqui o lugar onde mostra quem é o detentor, né? Ah, bom, enfim. Aí você vai vendo aqui, ó, tem direito autoral que não qualifica. A maior parte dos direitos autorais, eles não qualificam você pegar e utilizar. Aí aqui, ó, tem conteúdo, ó, de música, New Jeans, entendeu? E outras coisas mais. Então tem várias coisas assim que vão dando essas coisas. Então tem que ficar esperto quando você for postar vídeo de direito de música e anime, geralmente sempre pega esse tipo de coisa, sabe? Sempre pega tipo os direitos. Aqui achei Genie Music, que foi que tomou ali, e naquele do vídeo do Senzi, eu acho que a gente consegue ver aqui o direito autoral do Epidemic Sound, ó, tá vendo? Epidemic Sound lá em cima, tá vendo? Então é isso. Então, basicamente é isso, meus amigos. Você consegue ver exatamente quem foi que deu o strike, por que deu esse strike, quais foram as coisas que foram botadas ali. E aí você consegue entender mais ou menos aí como funcionam essas questões, tá? Achei interessante pra caramba esse do Metadata Item aí que eu recebi recentemente. Até acho um pouco zoado isso, porque aí você não tem tantas informações de por que foi chegado, mas eu entendo porque é questão de League of Legends na China e tal, que tem esses bloqueios de coisas que não pode passar. Por mais que League of Legends não tenha, né, no YouTube não esteja liberado na China, né? Mas enfim, então tá aí. Espero ter explicado bem pra vocês como funciona essa questão toda aí. Escreve nos comentários depois pra você me dizer o que você achou, se você acha que eu errei alguma coisa, se tem algum ponto específico que você queira comentar sobre o Lustre e tal, mas tá aí eu comprovando aí que as coisas que ele falou estão todas erradas. Beijo, a gente se vê depois.